a pedido do Bispado da Ala de Calcaia e da presidência da Escola Dominical, nós professores da Escola Dominical estaremos compartilhando aos domingos com vocês um pouquinho das aulas do Vem e Segue, né? Então, a designação da semana fala dos livros de Enos, Jacó, Enos, Jarom, Omni e Palavras de Mórmon. Eu gostaria de começar com vocês falando desta pessoa aqui. Traz pra frente. Enos, né? Todos nós conhecemos a história de Enos e todos nós falamos sempre do poder, né, da fervorosa oração de Enos. E eu estudei um pouco essa semana e o que me chamou a atenção sobre o grande poder dessa oração é perceber a importância que Enos dava para a remissão dos seus próprios pecados, né? Quando Enos buscou orar, ele orou primeiro por si, para que ele pudesse se arrepender de todos os pecados que ele tinha e pudesse então, estando livre daquilo que lhe prendia, que nós não sabemos o que, em nenhum local existe a citação de quais pecados Enos precisava se arrepender, que ele pudesse então cumprir aquilo que lhe havia sido designado pelo Senhor, né? E nós vemos que houve uma grande importância dos ensinamentos que Enos recebeu dos seus pais, né? No versículo 1, ele fala que Enos sabia que meu pai era um varão justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor, e bendito seja o nome de Deus por isso. Então, Enos foi um homem ensinado, né, em todas as leis do Senhor. Mas, como todo homem mortal, ele poderia cometer erros, né? O presidente Gordon B. Hinckley fala numa citação que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês. Só um minuto. Ele fala o seguinte: sempre adorei a história de Enos em sua hora de grande necessidade. Como todos nós, pois ninguém é perfeito, ele havia cometido erros. Qual a gravidade de seus pecados, eu não sei. Mas ele escreveu: relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Que bênção e que alegria para nós saber que nosso Pai vive e que Ele nos ama, que nos perdoa quando nos arrependemos e que está disposto a ajudar e amar seus filhos. Essa citação do presidente Gordon B. Hinckley se encontra na revista Insight de outubro de 1981 e o título é Orai Sempre. Se os irmãos quiserem ler, seria interessante, né? Então isso foi o que mais me chamou a atenção no livro de Enos. Todos nós temos esse dom, né? Nós recebemos esse dom do arrependimento em nossas vidas. E todos nós podemos ter a resposta como Enos teve, né? Perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. E nós podemos sentir quando isso acontece em nossa vida. E buscando um pouco mais sobre o livro de Enos, eu pude aprender também que um princípio que se encontra nessa história nos diz o seguinte, que quando os nossos pecados são perdoados por meio da fé em Jesus Cristo e do poder da cura da expiração, sentimos o desejo de ajudar os outros e receberem salvação, né? Nós vemos na continuidade do livro de Enos que depois de receber a remissão dos seus pecados, Enos orou pelos seus irmãos e também orou pelos lamanitas, né, que eram seus inimigos, totalmente contrários, já haviam perdido toda a sua crença em Deus. E como ele poderia cumprir a sua missão se ele tivesse ainda resquícios daquilo que prenderia a ele a entender, a poder ver que todos teriam oportunidade do arrependimento, né? Então é muito importante nós termos esse ponto de vista. Nos livros de Jarom e Omni, o que nós vemos é um relato. Na verdade, eu costumo dizer que o livro de Mórmon ele traz um resumo
da natureza do homem, com todas as suas qualidades, todas as suas falhas e o seu relacionamento divino com Deus, né? Como isso pode acontecer? Então nós vemos claramente nos livros de Homem, de Jaron, nós vemos essa dualidade, né, do homem. Nós vemos eles falarem da obstinação do homem em estar renegando os conselhos do Senhor, cedendo a sua própria vontade, caindo em iniquidade. E no esforço dos líderes em relembrar-os dos ensinamentos de Deus. E mostra que quando o povo nefita seguia a palavra do Senhor, que eles prosperavam, né? Que eles conseguiam vencer as dificuldades. No versículo 11 de Jaron, fala sobre o papel dos profetas, os sacerdotes, os mestres, que eles trabalhavam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés. E o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a crer, a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo, e desta maneira ensinaram o povo. Nós vemos isso acontecer ainda nos dias de hoje, né? E é uma grande bênção que isso possa ainda continuar acontecendo. Então, outro princípio que a gente pode ressaltar é que os líderes têm o poder de nos advertir com severidade para nos motivarmos a aprender. E que os santos fiéis serão sempre amparados nos momentos de provação e de adversidade se derem ouvido aos profetas e às leis do Senhor. Um versículo que me chamou a atenção para nós encerrarmos, no livro de Mormon, né, nas palavras de Mormon, diz respeito ao versículo 6, onde Mormon fala, só um minutinho, irmãos, no versículo 7, e faço isso com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim, e agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer, porque Ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então, esse é um outro princípio importante que nós precisamos lembrar em nossas vidas. O Senhor sabe tudo o que irá acontecer. Nada acontece ao acaso, né? E se nós pensarmos em que se aplica em nossos dias o que nós aprendemos na leitura dessa semana. Eu ponderei um pouco e eu penso que hoje nós vivemos um momento que nós nunca imaginávamos que nós iríamos passar em nossas vidas. Eu mesma comentei com as minhas filhas que eu lembrei que em muitas aulas eu citei que poderia haver um momento em que nós não poderíamos sair de casa para podermos nos reunir na igreja. Mas de verdade, irmãos, eu não achei que eu fosse ver esse momento. Eu achei que ele seria um momento para os meus netos, né? Para os meus bisnetos, e que isso não fosse acontecer tão logo. E aí eu comecei a pensar sobre a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Nós somos advertidos pelos nossos líderes há muito e muito tempo, e agora recentemente nós recebemos um profeta que desde que ele assumiu a presidência da igreja, ele vem trabalhando conosco para que todos nós possamos desenvolver a nossa autossuficiência emocional, a nossa autossuficiência financeira, a nossa autossuficiência espiritual, né? E nós, às vezes, protelamos em ouvir o que o profeta diz para nós. E aí nós deixamos de acreditar no princípio que está sendo dito aqui no livro de Jaron e Omni, que se nós formos fiéis, nós seremos amparados e orientados nos momentos de provação e adversidade. Hoje nós estamos vivendo um momento de adversidade. Alguns estão preocupados se vão precisar ir ao supermercado para fazer um abastecimento de 4 a 6 meses, mas nós poderíamos ter sido previdentes e ter feito um armazenamento, como sempre foi aconselhado pelos líderes da igreja, para que nós pudéssemos ter segurança nesse momento. Eu não aprendi, mas as minhas filhas aprenderam no PF, em aulas do Instituto, a fazer um orçamento familiar, em que é orientado que nós possamos fazer uma reserva financeira para os momentos de adversidade. É orientado como nós devemos realizar os nossos gastos. Eu não sei fazer isso, irmãos, como muitos de nós também não sabemos. E isso tem sido ensinado há muito tempo, e nós precisamos aprender. Porque se nós formos fiéis em todas as coisas que o Senhor nos ensina, nós estaremos amparados para a adversidade.
E aí nós não teremos desespero, nós teremos confiança, que é o que está nos faltando ou deixando alguns de nós assustados nesse momento. Alguns não têm autossuficiência emocional, né? Eu tenho visto muitos posts, muitas brincadeiras falando sobre os relacionamentos familiares, que as pessoas estão tendo dificuldades em permanecer todos os membros da família reunidos em suas casas. Isso talvez seja difícil mesmo. E aí é o momento de nós agirmos como Enos, de nós realmente nos ajoelharmos e de nós fazermos uma oração sincera e colocarmos para o Senhor todas as nossas dúvidas e vermos realmente tudo que nós estamos fazendo e aquilo que nós precisamos nos arrepender. E esperar. Enos esperou um dia e uma noite. Nós também precisamos esperar. Talvez esperaremos até mais, mas com certeza o Senhor ouvirá as nossas orações. E se nós colocarmos toda a nossa intenção e todo o nosso desejo, nós teremos uma resposta. E nós poderemos receber a mesma resposta que Enos recebeu. Seus pecados estão perdoados. E aí nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar e fazer com que aquilo que nos causa tropeço possa nos trazer fortaleza. E que nós possamos cumprir os mandamentos que o Senhor nos deu, para que nós possamos ter tranquilidade e vencer as adversidades. Eu gostaria de prestar meu testemunho. Eu sei que Cristo vive, eu sei que Ele nos ama. Eu sei que a igreja, ela é muito mais do que um edifício. Eu vejo homens na presidência da igreja preocupados, nos admoestando para que nós não deixemos de nos aproximar de Cristo. Eu vejo a liderança da nossa ala preocupada e fazendo solicitações para que nós continuemos a nos lembrar do Senhor e que nós continuemos a viver a nossa rotina como se nós não tivéssemos deixado de ir à capela, porque não é aquele edifício que nos faz membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos nós que nos fazemos membros da igreja, somos nós nas nossas atitudes diárias que fazemos e somos exemplos para as outras pessoas de que nós sabemos que Cristo vive e que nós aceitamos Ele em nosso coração e em nosso lar. Eu acredito que esse seja um momento para nós repensarmos todas essas coisas e utilizarmos as lições que nós temos tendo a oportunidade de ler toda semana para que nós possamos vencer esse desafio, para que nós possamos realmente ser aquilo que o Senhor espera que nós sejamos e nós possamos cumprir o propósito da nossa criação. Eu quero acreditar nisso, irmãos, e gostaria que todos vocês pudessem acreditar. O Senhor espera muito de nós e nós temos esse potencial. Nós não estamos aqui à toa. Nós vivemos as dificuldades do nosso mundo atual, mas nós somos o seu povo e Ele nunca nos abandona. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora sorria. Não tira essa cara de assustada, só sorria. Faz uma pozinha. Não, acabou. Boa noite.